O que será apresentado agora é certamente o maior risco ao qual o ser humano moderno está exposto. Ele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida para isso. Os psicofármacos se tornaram uma das formas mais comuns de tratamento para os transtornos de ansiedade e depressão. No entanto, esses medicamentos não são 100% eficazes em curar as pessoas e muitas vezes se tornam apenas muletas para os problemas psicológicos que se estendem pela vida toda. Felizmente, existem formas alternativas de tratar a ansiedade e a depressão. Nesse vídeo, nos inspiraremos em Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, para obter conselhos sobre como tratar esses transtornos psicológicos sem o uso de medicações. A sociedade ainda se agarra firmemente à noção de que os transtornos de ansiedade e depressão têm origem em alterações dentro do cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns ainda juram por esse evangelho, em virtude de seus pacientes, que são produzidos em multidões pela nossa época. A maioria desses pacientes foi convencida pelo dogma médico de que sua doença é de natureza física. Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não são resultados de um cérebro defeituoso, mas sim de um modo de vida defeituoso. Portanto, o primeiro passo no método de tratamento de Jung não era prescrever medicamentos, mas sim fornecer uma dose de compreensão psicológica, compreensão sobre o que esperar da vida e compreensão do que é necessário para mudar. Em relação ao exposto acima, Jung apontou que muitas pessoas acreditam que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento deveria ser minimizado e que as dificuldades deveriam ser evitadas. Portanto, Jung foi franco com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil e que o conforto e a paz não são nosso estado natural, ou como ele escreveu, em última análise, é altamente improvável que exista alguma terapia que se livre de todas as dificuldades. O ser humano precisa de dificuldades, elas são necessárias para a saúde. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada valioso é alcançado facilmente nos coloca em terreno firme da realidade, a partir do qual podemos mudar, porque quando aceitamos que a vida é difícil, também percebemos que só através de um caráter fortalecido temos alguma chance de viver uma vida boa. Por outro lado, se continuarmos presos à ilusão de que a vida deveria ser fácil, teremos menos motivação para superar um caráter fraco, pois erroneamente esperaremos que, se simplesmente dermos tempo, a vida se tornará mais fácil. Jung escreveu que a vida é um campo de batalha, sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Outro aspecto da compreensão psicológica que Jung considerava crucial para seus pacientes era entender que nossos problemas existem no presente e que os problemas atuais não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só quando descobrirem por que são como são, podem avançar na vida. Mas Jung acreditava que o foco excessivo no passado era simplesmente uma tática de evasão usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que é preciso ser feito agora. As pessoas devem saber que não são apenas os neuróticos, mas todos preferem naturalmente nunca buscar as causas de qualquer inconveniência em si mesmos, mas sim afastá-la o mais longe possível de si, no espaço e no tempo. Caso contrário, correriam o risco de ter que mudar a sua forma de pensar e agir. Em comparação com esse repugnante risco, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou se a culpa recair inevitavelmente sobre si mesmo, pelo menos assumir de que de alguma forma ela surgiu por si mesma na primeira infância. O primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é que a consciência enfrente a sua sombra. A sombra é um termo que Jung utiliza para se referir aos elementos de nosso caráter que negamos e forçamos o nosso inconsciente a escondê-los, devido à vergonha, insegurança ou censura. Em outras palavras, é o lado de nossa personalidade que desejamos esconder dos outros e de nós mesmos. Não há dúvidas de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou do que deseja ser. Todos nós temos uma sombra, e o quanto menos ela se encorpa na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se torna.
Jung acreditava que confrontar a sombra era crucial no processo da mudança pessoal, por várias razões. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós mesmos negando as partes inferiores de nossa personalidade. Simplesmente perdemos o controle de como e quando essas características emergem. Por outro lado, se identificarmos essas feições, poderemos reconhecer uma falha de caráter e poderemos também aprender a controlar a sua expressão e assim minimizar o dano que ela causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escape ao inconsciente está além do alcance da correção. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos do inconsciente se romperão na consciência mais cedo ou mais tarde. No entanto, a sombra não é composta apenas por percepções pessoais sobre nós, mas alguns elementos delas são forças que reprimimos em nossa juventude, seja porque nossos parceiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deixaram com a falsa impressão de que essas características seriam ruins. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a habilidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra à luz da consciência é que ganhamos o acesso a traços de nosso caráter que promovem a vida. Ou como Jung explica, a sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e indesejado. Não totalmente mal, ela contém até mesmo qualidades que, de alguma forma, vitalizariam e embelezariam a existência humana, mas a convenção os proíbe. Outra forma de trazer a sombra à luz da consciência é estarmos abertos à autocrítica quando necessário. Pois, como Jung aponta, muitas vezes a única coisa que nos impede de vermos a nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Junto com o aumento da consciência da sombra, outro aspecto fundamental no método de tratamento de Jung era ajudar os seus pacientes a encontrar um sentido para suas vidas. Jung acreditava que quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um transtorno de ansiedade, encontrar um papel entre os atores do drama divino da vida é essencial. Para entender o que foi dito com isso, podemos recorrer a um encontro que Jung teve com um chefe de uma tribo dos Pueblos na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo, quando o chefe fez o seguinte comentário: "Sim, somos uma tribo pequena e os americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai Sol." Ele apontou para o Sol e continuou: "Esse é o nosso Pai. Devemos ajudá-lo diariamente a se elevar acima do horizonte e a atravessar o céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos. Fazemos isso pela América. Fazemos isso pelo mundo todo." E Jung entendeu que, para muitos na época moderna, essa afirmação pareceria louca e arcaica. No entanto, ele aponta: os membros dessa tribo não sofriam como nós sofremos. Eles não eram infectados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Eles não se enchiam de pílulas todos os dias e não eram enfraquecidos por vícios. Pelo contrário, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais, que serviam cumprindo seu dever como atores no drama divino da vida. E suas vidas eram ricas em significado e propósito, ou como ele escreveu: essas pessoas não têm problemas, elas têm sua vida cotidiana, sua vida simbólica. Elas se levantam de manhã com o sentimento de sua grande e divina responsabilidade. São os filhos do Sol, o Pai. O seu dever diário é ajudar o Pai a se elevar acima do horizonte, não apenas para eles mesmos, mas para todo o mundo. Deveríamos analisar essas pessoas. Elas têm uma dignidade natural e plena. O buscador está tentando fugir da banalidade da sua existência. Eles buscam preencher o vazio da vacuidade que vem de viver uma vida sem sentido. No entanto, como explica Jung, esse vazio não pode ser preenchido com coisas, nem mesmo com experiências. O que preenche esse vazio é sabermos que estamos vivendo de uma maneira que faz diferença. Quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino, essa é uma coisa que traz sentido à vida humana. Tudo a mais é banal e pode ser descartado. Uma carreira, a procriação de filhos, tudo isso pode ser comparado a uma única coisa: que sua vida tenha sentido. Jung não está sugerindo que todos adotem a mitologia dos Pueblos, mas ao invés disso,
Seu ponto é que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não têm sentido. A tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou da depressão é descobrir esse sentido. Devemos encontrar uma forma de justificar a nossa existência, para que, assim como os pueblos, possamos acreditar que a nossa vida tem sentido. No entanto, cabe a nós, e apenas a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que alcançaram essa tarefa, uma vida plena definirá o seu futuro. Para os muitos que não conseguem, anos e décadas de sofrimento sem sentido e a busca compulsiva por ele serão seu destino. Como Jung escreveu: hoje faço tudo o que é necessário para que meu pai possa se elevar acima do horizonte. E agora chegou a hora em que você poderá compartilhar as suas percepções sobre tudo isso aqui nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos de valor como esse. E é claro, deixe seu like apoiando todo o trabalho que foi feito para levar esses ensinamentos até você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.